E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Luigi, de Ciências. Eu sou estagiário pela UFRA, aqui no Colégio EOB, e vou estar dando continuidade ao conteúdo de Ciências e Biologia junto com a minha amiga Heloíse Farias. Vamos trabalhar o assunto de transformações dos materiais. No nosso dia a dia, todo o tempo, seja na rua, seja em casa, seja na natureza, a gente pode ver que está acontecendo transformação constantemente, né? O nosso corpo sofre transformações todo dia, à medida que você vai ficando mais velho. Então, é uma coisa bem comum na natureza. Os materiais, eles podem apresentar diferentes composições, o que vai influenciar as suas características e propriedades. Enquanto algumas transformações não alteram a composição de um material, outras levam à modificação de sua composição para originar novos produtos. Então, a gente pode classificar as transformações de duas formas. A gente pode classificar como transformações físicas e transformações químicas. Agora, o que são transformações físicas? Basicamente, são aquelas que modificam o material sem alterar a sua composição. Você pode observar nesta imagem uma maçã. Se você pegar essa maçã e cortar ela em vários pedacinhos, você vai estar alterando a estrutura daquela maçã, mas a composição dela ainda vai ser a mesma. Ela ainda vai ser uma maçã. Ela ainda vai ter o mesmo gosto, ainda vai ter a mesma cor, só que você cortou ela em pedaços, você fragmentou ela. Então, você ocasionou uma transformação física nessa maçã. Agora, na outra imagem, você pode observar uma maçã toda estragada. Se você deixar uma maçã em cima da mesa por vários dias, ela vai mudar de cor, ela vai mudar de cheiro, de gosto, não vai nem prestar mais para você comer. Nesse caso, ela vai estar sofrendo uma transformação química. O que é uma transformação química? São aquelas que modificam a composição de material, produzindo um novo material com características diferentes. Então, para você saber diferenciar uma transformação física de uma química, basta você lembrar. Transformação química modifica o material sem alterar sua composição. A química é aquela que vai modificar a composição de um material, produzindo um material diferente, com características distintas daquele primeiro material. As transformações físicas, elas também podem ser classificadas como reversíveis ou irreversíveis, sendo que, como o próprio nome já diz, reversíveis são aquelas transformações físicas que podem ser desfeitas, como, por exemplo, o estado físico da matéria, a água. A gente sabe que a água ela pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. Porém, se você tem uma pedra de gelo e você derrete, você pode reverter esse processo e congelar novamente essa pedra de gelo. Então, é uma transformação física reversível, porque você pode desfazê-la inúmeras vezes. Porém, algumas transformações físicas elas são irreversíveis, porque você sozinho não consegue revertê-la. Por exemplo, a quebra de uma taça, de um copo de vidro, de um prato. Você não consegue juntar novamente e tornar um copo igual como ele era antes, porque ele sofreu uma transformação física irreversível. Então, como eu falei anteriormente, as transformações químicas elas podem provocar diversas mudanças. Essas mudanças a gente chama de evidências. Então, são por meio dessas evidências que você vai saber se ocorreu algum tipo de transformação química no material. Você sente um cheiro diferente, você vê uma cor diferente, também liberação de gás, de calor e até mesmo a emissão de luz. Nas nossas imagens, a gente pode ver um cadeado que sofreu um processo chamado oxidação, ou seja, ele está enferrujado. É muito comum a gente ver esse tipo de processo. E você sente um cheiro mais forte, você sente uma textura diferente, inclusive pode manchar sua mão. Isso porque
o cadeado sofreu um processo de transformação química. Quando você prepara um bolo e você mistura todos os materiais também e põe para assar, aqueles materiais eles vão sofrer a transformação química mediante o calor, assim como a queima de madeira e a queima de fogos de artifício. Tudo isso são exemplos de transformações químicas que a gente pode ver no nosso dia a dia. Então, gente, como foi visto anteriormente com o Luigi, as transformações físicas e químicas, elas podem acontecer no nosso dia a dia, ou seja, nós podemos provocar alterações físicas e químicas na matéria. Quando pegamos, por exemplo, um pouco de água, colocamos no congelador para transformar em gelo, ou quando preparamos um bolo. Na natureza, esses processos também acontecem e podem ser observados. Podemos citar como exemplo de transformação física, que ocorre na natureza, a quebra de galhos das árvores e a mudança de estado físico nas diferentes etapas do ciclo da água, que já foi estudado anteriormente. Na natureza também ocorrem diversas transformações químicas. A gente pode citar a alteração da cor, do sabor, no aroma, no processo de amadurecimento das frutas e também a transformação de material orgânico pelos organismos decompositores, como fungos e bactérias. Então, a exemplo de transformação física, a gente pode também citar derretimento de calotas polares e, a exemplo de transformação química, a gente pode citar o amadurecimento das frutas, né? Nessa imagem, nesse GIF, a gente tem o processo de amadurecimento de um morango. Bom, nesse processo acontecem várias reações bioquímicas, atuações de hormônios vegetais, principalmente do etileno, que é um hormônio vegetal que atua diretamente no amadurecimento dos frutos. Vocês já observaram alguma fruta apodrecendo, ficando estragada, mudando a sua coloração, a textura, o cheiro, igual nessa imagem aqui, dessa laranja, criando essa camada branca, esverdeada? Bom, isso são evidências do processo de transformação química. E essa camada esverdeada, esbranquiçada, são fungos decompositores. Os fungos, eles se fixam na superfície da laranja e extraem nutrientes, como açúcares, água, sais minerais, através de várias reações bioquímicas. Os fungos, eles são organismos decompositores, assim como as bactérias. Existem bactérias que degradam, atuam no processo de decomposição de alguns alimentos e também de alguns materiais, como a madeira. Vamos falar agora sobre as transformações físicas e químicas do lixo. Bom, a nossa sociedade consome muitos produtos e, consequentemente, produzimos muito lixo. O lixo orgânico é decomposto rapidamente por certos fungos e também bactérias, como a gente já conversou. Nesse processo, ocorre a liberação de gases de odor desagradável e formação de um líquido escuro denominado chorume. Então, quando a gente vê uma pilha de lixo, né, ali, em determinado local, aquele lixo ele vai começar a exalar um odor desagradável, devido ao processo de decomposição e liberação de gases. Bom, a formação do líquido do chorume, ela pode ocasionar alguns problemas, principalmente quando esse chorume está contaminado com materiais tóxicos, como chumbo e mercúrio, que pode ser provenientes de pilhas, de tintas, de baterias descartadas de forma incorreta. Então, existem lixos que podem ser reciclados, como papel, plástico, vidro, alumínio. Eles podem ser empregados na fabricação de novos materiais. Então, em alguns locais públicos que a gente vai, tem aquelas lixeiras coloridas, né? Lixeiras vermelhas, verdes, azuis e também amarelas. Então, cada lixeira dessa é destinada para um tipo de lixo, um tipo de resíduo. No caso, aqui, das lixeiras amarelas, a gente vai ter o descarte do metal, né? Que são latas de refrigerante, óleo e sardinha, ferragem, canos, arames e pregos. Já na lixeira azul, a gente vai ter o descarte do papel, jornais, revistas, caixas, rascunhos escritos e papelão. Na lixeira verde, vai ser descartado o vidro, garrafas, potes, copos e frascos de remédio. Lembrando que o remédio, a pílula
né, aquele comprimido, ele não é adequado descartar no lixo doméstico. Ele precisa ter uma destinação correta, né? Geralmente, algumas farmácias recebem remédios vencidos para que seja dado um destino correto para aquele lixo, para aquele resíduo, né? Então, não é recomendado jogar pílulas, remédios no lixo comum, no lixo que fica na cozinha, no lixo que fica no banheiro. Não é o ideal. E também tem as lixeiras vermelhas, né, que é destinado para plástico, o descarte de plástico. Tampas, potes, garrafas, recipientes de limpeza, brinquedos e baldes.